Assim, né? Bom, então, boa tarde. Obrigado pelo convite, né, Esper, pela gentileza e pela bondade do convite, das palavras todas. A ideia é a seguinte, a gente vai ficar um tempinho aqui mostrando imagens, algumas imagens só. Claro que eu tenho que escolher as imagens, né? Então, as do ano passado eu escolhi baseado num critério mais de extensão, ou seja, de mostrar vários autores. E essas aqui eu decidi mudar um pouquinho e vou mostrar menos autores e mais obras de cada autor, né? Então, a gente muda um pouquinho para não ficar chato, né? Sempre as mesmas obras. Mas algumas obras e alguns autores são muito importantes. Eu vou ter que repetir. Então, tem alguns que vocês vão rever o que eu já mostrei no ano passado. Mas deixa eu só situar isso para ficar interessante, né? O que é isso daqui? Não é diletantismo, não, né? O que a gente faz aqui? A gente está numa instituição que a gente quer formar médicos e profissionais de saúde. Então, a gente tem que ter ensino e aprendizagem daquilo que a gente julga que sejam as qualidades, os saberes, o saber fazer, né, daquilo que a gente acha que é importante para os profissionais de saúde. E a gente tem uma excelência muito grande em ensinar ciência, né? A gente sabe fazer ciência, a gente sabe ensinar ciência, essas informações, evidências, trabalhos e um monte de coisa. Mas a gente não pode esquecer que os profissionais de saúde, os médicos inclusos, têm que aplicar toda essa episteme científica, né, ao fenômeno humano, tem que aplicar a gente. Então, os médicos e outros profissionais de saúde têm que ser exímios conhecedores do fenômeno humano. Você tem que conhecer gente, né, como é que lida com gente, como é que faz isso. Então, a gente se vê, como professores dessa instituição, na necessidade de produzir atividades de ensino-aprendizagem que evoquem, elicitem, ajudem os nossos profissionais ou futuros profissionais a ter esses traços humanísticos que a gente julga importante. Vou falar de um jeito mais fácil. A gente usa isso daí para ensinar medicina. A gente não está ensinando arte, né? Não é faculdade de arte. A gente usa isso aí para ensinar medicina. Qual medicina? Bom, aquela parte da medicina passível de ser ensinada por essa metodologia. Então, tem limites para isso, né? Então, vou mostrar alguns desses quadros aí para a gente tentar ver o que sai disso daí. Combinado? A parte bacana disso é que o que eu vou falar é só o que eu penso. Não vem nenhum desses quadros com manual de instrução. Tem nenhum deles que diz, você tem que pensar isso, o autor quis dizer aquilo, não tem resposta certa, né? Então, é o que eu penso sobre os quadros. O que quer dizer que, provavelmente, vocês vão pensar outras coisas, né? Vocês vão pensar diferente, vocês vão discordar, vocês vão achar que o que eu estou falando não tem sentido, sei lá, né? Então, presta atenção que não é uma palestra, é só uma ideia do que eu penso sobre esses quadros aí. Combinado? Escolhi alguns autores, então, em menor número, e pus mais obras desses autores. Esses autores são autores. Então, eles estão no museu, eles estão publicados, eles estão no livro, existe um corpo de conhecimento a respeito deles e da produção deles, não é? Então, não são assim meus pacientes que pintaram quadro. São autores, são pintores, são artistas que contam para a gente histórias. Então, eles estão contando histórias. Essas que eu escolhi hoje têm que ver com a doença, com a infecção pelo HIV, com a AIDS, com a epidemia, com a peste, com as questões envolvidas nessa experiência humana, que é a experiência de uma doença, nesta época terminal. Escolhi quadros desta época, numa época em que a doença era uma doença de poucos recursos efetivos, que não aqueles do cuidar. Curar jamais, cuidar. Vamos começar? Então, essas são as regras do jogo, e a gente começa. Se eu passar muito do tempo, Esper, você me dá um cartão vermelho aqui, tá bom? Porque às vezes eu começo a falar e não paro. Desligamos todas as luzes possíveis? Desligamos. Então, nós vamos começar com este daqui, cujo nome, esse autor, chama-se Frank Moore. Eu fico meio preso aqui, né? Então, esse autor aqui chama-se Frank Moore. Ele contou muitas histórias sobre a experiência dele com a infecção pelo HIV. O que o autor pensa, o que o artista pensa, o que o pintor pensa,
Sei lá, não tenho a menor ideia, né? Não é isso que a gente vai discutir. A gente tem a história que ele contou, né? Então, ele contou essa história aqui para a gente, sobre uma experiência relacionada à infecção pelo HIV. Então, esse é o quadro que a gente tem. Esse quadro tem um eu poético, né? Tem alguém que conta uma história nesse quadro, que está aqui no centro do quadro, né? Então, tem alguma coisinha aqui acontecendo, e essa coisinha aqui é a base do relato que a gente está vendo nesse quadro aqui. Quando a gente não entende o que o quadro quer dizer, aliás, quando a gente não entende o que o poema quer dizer, quando a gente não entende o que o filme quer dizer, quando a gente não entende o que o paciente quer dizer para a gente para de prestar atenção no que ele está dizendo e começa a prestar atenção em como ele escolheu dizer. Então, este quadro escolheu contar a história para a gente em 2 linhas narrativas, pelo menos. Tem uma linha narrativa bem importante na diagonal aqui desse quadro, que mostra um paciente com uma forma humana reconhecível, profissionais de saúde, e esse paciente aqui, ele entra como numa linha de montagem, numa experiência iniciática, ele vai indo para o centro, para o centro, para o centro, para o centro, através de etapas. Aqui no centro, onde a história acontece alguma coisa, essa alguma coisa aqui, esvazia o paciente, esse paciente perde alguma coisa aqui, perde o pneuma, perde alguma coisa, ele esvazia. A metáfora do vazio está aqui, uma senhorazinha carregando seu filho como uma pietá. Então, a metáfora do vazio, do esvaziado. Aqui se perde alguma coisa num contexto médico-paciente profissional de saúde. Esta alguma coisa que acontece no centro desta arena é o nome do quadro, é espetaculizada. Entra a luz, isso é palco, tem gente filmando, parece nós aqui, né? Então, é alguma coisa espetaculizada e, no final, sai uma forma humana sem forma humana, né? Tem alguma coisa aqui que a gente não reconhece mais uma forma humana. Então, é como se, de fato, houvesse aqui uma linha de montagem, uma experiência do centro, uma experiência de arena, uma experiência de palco, não é? Que, de alguma maneira, se entende desfavorável porque esvazia de alguma maneira. Tem outra linha narrativa importante aqui nesse quadro, o resto é cacareco, né? Parece novela, tem um monte de outras historiazinhas contadas, mas aqui tem uma linha narrativa super importante. Uma linha narrativa que começa com Adão e Eva na maçã, né? No paraíso, e termina ou passa por um cavaleiro do Apocalipse, com uma coisinha aqui escrito, uma bandeirola escrito, somos pó e ao pó voltaremos, né? É uma coisa bem quarta-feira de cinzas. Então, olha, nesta linha narrativa, conforme um dos mitologemas ocidentais que é a Bíblia, vai a história da raça humana, a história da humanidade, do Gênesis ao Apocalipse, né? Então, nessa região onde a história da humanidade intercepta a história do que está acontecendo aqui, dessas práticas do fazer médico, é aqui que esse paciente perde a humanidade, perde alguma coisa, o espírito, a alma, enfim, o que vocês quiserem, ele perde, ele se emurchece, né? Ou seja, essa relação médico-paciente, segundo quem conta a história, é desfavorável, né? É ruim, é espetaculizada, né? Então, veja que coisa importante aqui. Tem muitas outras coisas acontecendo nessa arena, né? Muitas outras. Inclusive nós aqui, na Faculdade de Medicina. Então, tem um professor, igualzinho a outros tantos que deram aula para vocês nesse curso aqui, com toda a virologia do HIV, pelo menos a conhecida nessa época, posta no quadro, de modo que, se cair na prova do aluno do 4º ano, ele tem que saber, né? Então, aqui tem o vírus, o LTR, proviral, genes Rev-Neftat, GP120, GP41, budding viral. Então, um conhecimento para a época de virologia avançada, está colocado aqui, não é? Nesse monte de mandalas, de esferas, de bolinhas, né, que aparecem aqui. O quadro é todo mandálico, né? Não dá para não pensar nessas dimensões aqui. E, se não pensou, tem essa parte do quadro pedindo para você pensar numa dimensão espiritual,
mandálica, outra coisa qualquer. E estamos nós aqui, então, eu, professor, os alunos aqui, não é? E olha que capricho de representação, né, de quem contou essa história, né? Os alunos na periferia da experiência, né? Completamente centrífugos, todos de costa para o que está acontecendo, todos pensando muito bem, obrigado, né? Na virologia ou na biomedicina da infecção e relativamente desatentos para manifestações sociais, econômicas, políticas, espirituais, epidemiológicas, né? Um usuário de droga endovenosa aqui no cantinho, questões outras, todas elas aqui. Então, vocês podem gastar um tempão depois tentando ver esses detalhes que o quadro oferece para a gente, né? Então, é uma história interessante aqui de uma relação médico-paciente, acho eu, desfavorável, né? E uma ideia de educação médica marginal, que olha só para ciência, né? Para a biomedicina, para a virologia, como se a gente pudesse reduzir o impacto dessa infecção, dessa doença, a uma relação hospedeiro-parasita isolada do resto da experiência humana, ao resto da experiência humana aqui no meio do quadro, né? Como se a gente pudesse fazer isso, entender do que se trata, isolando só o conhecimento. Vou chamar científico por falta de outro nome, né? Esse quadro é bacana. Esse é mais bacana ainda. É o mesmo autor, já falei que eu vou repetir autores, né? E é o mesmo tipo de narrativa para a gente. É um eu poético no centro do quadro, contando a experiência dele com alguma coisa. Essa alguma coisa aqui, cuja história está sendo contada, é uma internação hospitalar. O quadro chama-se O Hospital. Mas não preciso que o quadro se chame nada. Eu vejo aqui o dia a dia da iconografia hospitalar. Pacientes, enfermarias, remédios, seringas, tomógrafos, radioscopias, né? Eu vejo toda aqui uma iconografia hospitalar, só que isso está posto para a gente num quadro absolutamente frio e gelado, tanto na imagem quanto no esquema tonal, né? Nas cores ou falta de cores que esse quadro tem, frio. As pinceladas aqui, ó, evocam o vento, quer dizer, é um quadro todo gelado, branco hospitalar. Para a gente, o hospital é um lugar quentinho, né? Que você chega, toma café, briga, né? Conversa com as pessoas, encontra na saída, encontra na... O hospital, para a gente, é onde a gente trabalha, né? Então, é um lugar que a gente faz de outro jeito, mas aqui a narrativa não é de um profissional de saúde, a instância narrativa provavelmente é de outra experiência, né? De estar dentro de um hospital. A única coisa quente que tem no quadro e falha em aquecê-lo é o sangue derramado, né? Esse vermelho aqui é um sangue derramado de um coração anatomicamente correto, com os vasos da base sangrando, né? Então, é um sangue derramado. Tem uma ideia aí de sangue derramado que a gente tem que prestar atenção, ou de coração arrancado, se quiserem, né? É uma metáfora poderosa aqui. Mas olha que coisa louca, né? Essa experiência hospitalar aqui tem muita coisa contando para a gente que não está legal, né? Além do quadro frio, tem muita metáfora aqui para a gente, muita representação para a gente ter uma ideia do que está sendo contado. Ele está internado, esse eu poético aqui, ó, por causa da AIDS, está escrito, eu não preciso falar nada. Então, AIDS, ele está internado aqui, mas não precisava estar escrito aqui, porque tem o vírus HIV aqui, ó, virologicamente correto e reconhecível, banhando os fluidos que... né, a água que habita o quadro na fase líquida aqui. Então, banhando os fluidos, existe uma representação do HIV, não é, virologicamente correto. Existe tratamento nessa época, esse comprimidão grande é da didanosina, naquela época que não tinha que tomar em jejum, uma hora e meia antes, uma hora depois, né, didanosina enorme. E esse aqui é o AZT, né, azidovudina, com essa manchinha aqui, ele era até de uma marca, né, conhecida. Então, você veja aqui essa experiência aqui da infecção pelo HIV tem tratamento. Está sendo tratado com antirretroviroterapia dupla, por isso que deu errado, né? Mas é o que dava para a gente usar nessa época de quem fez o quadro, tá bom? Então, existe isso daí. Olha que cada coisa impressionante, né? Ó, cada um dos
pacientes, dos colegas pacientes aqui que estão nessa enfermaria, estão desconstruídos, né? Não tem um espaço arquitetônico para essa enfermaria. Cada um está num canto, eles não se relacionam, eles não estão no mesmo lugar. A experiência é de isolamento, isolamento, não é? Então é uma coisa isolada, se preferir fragmentada, recortada, se quiser à deriva, à mercê dos elementos, se preferir náufrago, né? Todas essas palavras aqui, de alguma maneira, cabem nessa experiência que está sendo contada aqui. O profissional de saúde médica, coitadinho, ele não é nem, né, segundo personagem no quadro, ele está lá longe, mais isolado ainda, no background, né, completamente incapaz, não, de providenciar qualquer conforto, né, para essa experiência do internamento que está acontecendo aqui. Olha cada coisa interessante, como abundam nesses quadros as representações de caça e pesca, não é? Então, tem caça, tem arpão, tem pesca, tem aqui um esqueleto pescando, tem aqui outro esqueleto pescando. Entendamos como quisermos, não é? Quer dizer, alguém se sente presa, ou alguém precisa caçar para sobreviver, não é? Ou esse ser aqui está esperando ser pescado, não é? Ele é presa do destino, ele está à mercê, ou ele está numa situação em que a vida dele corre risco, ele precisa sobreviver construindo um iglu, não é? Você veja como a gente encontra recursos dentro da gente que a gente às vezes não achava que tinha quando a gente tem que enfrentar, né, uma situação dessa natureza qualquer. Então parece que há uma série de recursos aqui que tentam de alguma maneira, não é, prolongar uma possibilidade de sobrevivência, inclusive econômica. Alguém aqui com um maçarico tentando derreter uma nota de $1 aqui. Então tem um discursozinho aqui, né, um pouco ideológico, né, um pouco de fomento de quem paga por isso, né? Enfim, tem várias coisas acontecendo aqui. Não podemos deixar de notar também essas manchas negras desse oleoduto aqui, que escapa. Aqui atrás tem óleo, né? Tem poços de petróleo, de qualquer coisa dessa natureza, e um grande vazamento aqui que também metaforiza o estar doente, né? Um vazamento de óleo não deixa de ser uma ameaça ao ecossistema, uma ameaça ao planeta, uma ameaça àquela coisa, né? Então, a doença aqui é uma ameaça ao ecossistema, é uma ameaça, de alguma maneira, à possibilidade de vida sobre a Terra, sobre, né, uma ameaça ecológica. Ou, se preferirem, a vivência da doença para esse eu poético é uma vivência de nódoa, mácula, poluição, sujidade. Estar doente é estar sujo, não é? Estar poluto. Tudo isso é possível, a gente pode tentar entender, né? E não precisamos escolher, não. Pode ser, pode não ser, pode ser tudo, pode ser nada. Isso não precisa escolher. É só a ideia da gente vivenciar um pouquinho a experiência desse narrador aqui, né? Eu gosto muito dessa parte do quadro aqui, não é? Que tem uma seringa, mas eu gosto mais ainda dessa parte aqui, do quadro que tem uma chave e uma fechadura, que basicamente foi o que vocês falaram essa semana passada inteira, né? Epítopo, chave, fechadura, não é isso? O TH-REP, TH... Essa é a metáfora imunológica que a gente aprende, sei lá, no segundo ano da faculdade, né? Chave e fechadura. Olha que bonito, não? A chave e a fechadura aqui não se entendem, né? Como que parece que há a chave para essa fechadura, ou essa fechadura precisa de outra chave. Então, aqui está uma ânsia, né, muito grande da gente achar alguma coisa, né? A gente achar a chave que abre a fechadura, o que serve na fechadura, ou a fechadura para a qual a chave funciona. Aqui tem toda uma metáfora que a gente empresta muito aos nossos conhecimentos científicos desde muito tempo, não tanto na farmacologia, agonista-receptor, quanto na fisiologia, quanto na imunologia, não, receptor de célula T, TCR, T4, CD4, né? Então, aqui tem uma coisa bem relevante que tenta povoar um pouquinho a vontade de que alguma coisa aconteça, né, para mudar esse evento aqui. Mas eu gosto mesmo dessa parte do quadro aqui. Essa parte do quadro, para mim, é o máximo. Está vendo as pegadinhas? Pegadinha é poderoso, pegadinha é sinal de presença e ausência ao mesmo tempo, né? Pegada é ausência, não tem o pé, ficou a pegada, não tem ninguém.
Mas pegada é presença. Você chegar na sua casa hoje e tiver pegadas de lama na cozinha, você sai correndo, né? Alguém está lá, alguém entrou, não é? Então é um sinal de presença, é um sinal de ausência, se você quiser, né? Aqui existe um ícone de presença e um índice de ausência, se você quiser usar uma terminologia semiótica, mas enfim, isso aqui é o máximo. E conta para a gente que essa situação tem saída. Alguém já saiu. Né? Você veja que quem conta a história entende que alguém já saiu disso. Se alguém saiu desse quadro, entenda, do hospital, é possível. Né? Você veja que aqui é uma representação desagradável, fragmentada, cheia de contaminantes sobre o que seja estar doente desta doença, mas existe um certo grau de esperança, né? De possibilidade de resolução, seja achar essa chave aqui, seja alguém escapou, alguém saiu do quadro. Se alguém saiu do quadro, é possível sair do quadro. Né? A gente fala isso todo dia, né? E um fulano transplantou, saiu, não sei o quê, né? Mas um saiu, a gente fica pensando que todo mundo vai sair, né? Então, alguém saiu do quadro. Vou aprofundar um pouquinho mais nesse autor, que é o que eu não fiz o ano passado. Por outro quadro dele. Esse aí vocês já conhecem ou não? Né? É um autorretrato dele. Você veja que, ao colocar um autorretrato dele, ele nega um esquema corporal abatido. Né? Não se diz que ele está doente, ele se pinta íntegro. O eu poético deste quadro não se entende doente, caquetizado, do ponto de vista de esquema corporal. Isso é importante. Ele não perdeu o corpo, ele não perdeu a ideia do corpo. O eu poético acha que ainda tem corporalidade, ainda pinta uma corporalidade atrativa. Né? Então, ele ainda não cedeu, não dissolveu a ideia da corporalidade ante a doença. Veja que esse quadro contribui, outra vez, com a mesma iconografia de estar à deriva, de estar náufrago, de estar à mercê. Não é? Veja a ideia de água nesses quadros aí. Né? A água é perigosa, ela submerge, ela afoga, ela pode ser salvadora. Algumas coisas esquisitas saem também da água, mas quem mantém a integridade desse paciente nesse momento é esse cordão umbilical aqui, que também pinga. Não é? Tudo pinga aqui. Mas é um cordão umbilical ligado no que a gente entende que não se fazia e se faz numa situação dessa de emergência. Provavelmente uma anfotericina amarelinha, uma papa de hemácia, uma bomba que todo mundo já viu em algum plantão, né? Dando e sustentando, mantendo a vida de alguém que não consegue se manter sem este cordão umbilical. Olha que esquema bonito do quadro, né? Horizontais e verticais, elas que dialogam com a gente, né? Então, tem uma coisa horizontal aqui, que é o facho do farol, não é? Que dialoga com o facho da lua. Não é? Tem uma coisa aqui que é o que a gente faz, a medicina, a farmacologia, a panaceia. Não é? Tem coisas aqui que são escusas, a gente não entende direito de onde elas vão, será que são terapêuticas, será que são coisas que ainda vão ser descobertas, o que são, né? Quem que está oferecendo isso. Não é? Então, tem luz e tem luz. Não é? Essa luz do farol é ciência pura, um DNA aqui, uma molécula de DNA, não é? Com as bases aqui, conforme né, a gente já sabe há um certo tempo, uma dupla cadeia, dupla fita. Então, você veja que o quadro que se chama O Facho, The Beam, né? Esse é o quadro. Vem de um farol, quem está náufrago gosta de ver um farol, o farol da norte. Não é? Então, o farol oferece uma saída, o farol oferece uma direção, e essa direção pertence à ciência. Quem responderá para salvar a esse naufrágio é a panaceia que mantém ele vivo e a ciência que leva ele para algum lugar. Mas você veja a lua aqui contrapondo outro tipo de conhecimento, outro tipo de experiência, não só do adoecer, como do tratar-se, né?
Então, esse quadro aqui é muito interessante, acho eu, para a gente ver um eu poético contando uma experiência do estar doente. Aí vai passando, ele pinta esse quadro. Né? Esse quadro também tem um eu poético que está aqui. Não é? Também tem um ser médico / cientista. Não é? E tem toda a ciência conforme ele acha que a ciência é. Tem remédios, então a panaceia aqui ganha nome, sobrenome, marca, dose. Não é? Tem toda essa iconografia da ciência da época, então, sei lá, né? Microscopia, Kitasato, voltímetro, tubos de ensaio. Tem uma sombra aqui, não é bem diabólica, demoníaca, tem um sol sofrendo mitose, né? Tem dedos apontando, tem um monte de coisa aqui acontecendo numa paisagem apocalíptica, né? Uma paisagem desfavorável em que as pessoas aqui mostram decadência corporal e sofrimento. Existe aqui uma estrada de tijolinhos amarelos, não é? Existe um eu poético genuflexo, pedindo alguma coisa, suplicando alguma coisa. Existe um profissional de saúde avertendo o olhar e sendo seguido, então, pelos ratinhos, né, que são experimentos. Não é isso? A estradinha de tijolos amarelos evoca o Mágico de Oz. O nome desse quadro é The Wizard, o mago. Lembrando que o Mágico de Oz é um charlatão, né? Lembrando que ele não tem a capacidade de resolver aquilo que as pessoas acham que ele tem a capacidade. Então, você veja que, nesse momento, né, aqui o eu poético entende que a ciência é uma opção. Aqui o eu poético está muito cético em relação à ciência. Ou, pelo menos, a ciência conforme ela seja praticada por esse tipo de protagonista que anda aqui. Não é? Então, esse aqui, geralmente, é um personagem que a gente já viu, habitando os corredores. Né? A gente já viu. Todo mundo já viu alguém, né? Um cientista desses aqui. Agora veja a desesperança não que aparece e a posição genuflexa ante o conhecimento científico nesse momento. Passa mais um pouquinho, o cara pinta esse quadro aqui que se chama placebo. Não é? Você veja se lá um mundo no outro, o mundo está sofrendo mitose, está se destruindo, aquele já é estéril. Né? Aliás, se você pegar o anatopatológico de um linfonodo de um paciente infectado pelo HIV durante, sei lá, os seus 10 anos, você vai ter uma fase de hiperplasia e você vai ter uma fase de aplasia. Né? Completamente anatomopatológica a ideia dele. Então, aqui, ó, isso aqui ó, é uma coisa apocalíptica, isso aqui é uma coisa pós-apocalíptica. Não é? Existe a ideia do placebo, as grandes sequoias, aquelas grandes sequoias milenárias, centenárias demais, né? Centenárias que habitam lá, por exemplo, a região da Califórnia. Olha como elas, né? Elas estão ceifadas. Existe aqui alguma iconografia do sonho americano, porque este é um autor americano, não é? Existem algumas coisas aqui desagradáveis de ver, não é? Alguém sendo condenado à forca, talvez, por estar tomando placebo. Existe aqui, ó, The Cure, a cura, né? Com alguém fazendo quase que um mascate, não, vendendo, oferecendo possibilidades de cura. Né? Então, você veja como as possibilidades de resolução da questão, não é? Científica, que são esperançosas, é um farol, aqui são apocalípticas, disfuncionais, servidoras de outros interesses, e aqui charlatanistas, estéreis, infrutíferas, do tipo placebo. Né? Você veja como tudo que a gente faz aqui, né, nos nossos laboratórios, tem representação no resto do mundo, né, social. Né? Quer dizer, que coisas é que a gente está fazendo aqui? Aí ele muda. Ele começa a pintar isso, olha que lindo. Então, é o mesmo autor que pinta isso. Este eu poético aqui pensa de um jeito diferente desse, de um jeito diferente desse, de um jeito muito diferente desse. Esse eu poético aqui não abre mão dos remédios, mas põe os remédios no lugar certo.
Não é? Os remédios estão no lugar certo, que é o cantinho do quadro, dentro da gaveta. Né? Não espere lá que eles sejam a resolução de tudo que você pode imaginar. Então, os remédios estão no lugar certo. Ninguém jogou fora o remédio. Né? O tempo urge, o olhar urge. O olhar tem que mudar, a lente tem que mudar. Não é? O vírus continua aqui. Tempo é uma questão importante. E, de repente, né, o interesse do conhecimento desse eu poético humanizou-se, mudou, saiu da ciência. Não é? Manteve o remédio onde ele acha que tem que estar, mas esse eu poético procura outro olhar, outro conhecimento, outra elucidação. E aqui aparecem outras experiências da raça humana com a doença, com o adoecer, a montanha mágica sobre morrer de tuberculose, outros textos sobre a infecção pelo HIV, Susan Sontag, Anna Ben Playdon, Wojnarowicz com Close to the Knives. Né? Então aparecem outras ideias de o que quer dizer estar doente para a raça humana ou para um ser humano. É uma procura de sentido. Não é? Se não há um sentido aqui, aqui há um sentido. Se aqui a coisa é placebo, vazia, não é? Aqui a ideia é que algum sentido tem que haver para o sofrimento. Não é? Note aqui o Masbah, né? As contazinhas, né? Que a gente usa. Né? Então, existe aqui uma outra visão, né? Uma outra tentativa. E se deu certo ou não, não vamos saber nunca, né? Mas esse é um dos últimos quadros que ele pinta. Este eu poético é outro eu poético. Esse eu poético aí concorda em morrer. Não é? Olha que bonito esse quadro, uma luminosidade super interessante. As folhas caindo, os flocos de neve dizem outono virando inverno. Outono virando inverno é ciclo, é uma ideia romântica de morrer, romântica no sentido de 1800, no sentido filosófico, né? Morrer é ciclo da natureza, morrer faz parte. Aquele cordão umbilical lá que o mantinha vivo, nesse momento não é necessário. A água que antes afogava, agora a água é veículo, ela move, ela flui, ela derrete, ela vai, ela mexe. A metáfora da pegada, que é ausência e presença, vira a metáfora da cama vazia, que também é presença e ausência. Né? Então, tem um buraco na cama, mas a cama desarrumada, você chegou em casa, arrumou sua cama, veio para cá, você chegou em casa, a cama está desarrumada, você também sai correndo. Né? Então, a cama desarrumada é um sinal de uma presença. Né? Alguém dormiu nessa cama, mas também é um sinal da ausência nesse momento. Então, você veja que aqui as significações são mais luminosas, mais diferentes, mais ciclo de vida, mais conciliadas, mais introvertidas, não é? Mais reconciliadas, mais naturais. Tudo isso é romântico, né? No sentido romantismo. A gente briga, faz realismo, faz impressionismo, faz simbolismo, faz modernismo, faz pós-modernismo, faz pós-estruturalismo, e a gente ainda se consola como no século XVIII, né? No século XIX, a gente ainda é romântico, né? A gente ainda se consola com a ideia, não é, do morrer como fluir aqui. Quem tiver nada para fazer hoje à noite tem que ler, né, o Ode ao Outono, né? Que é da onde vem esse quadro aqui, né? E o Ode ao Roxinol também, que é da onde vem esse quadro aqui, tá certo? Então é a mesma coisa, é o outono, né? É o morrer. Bom, falei demais desse autor, vou mudar de autor, né? Esse é um autor britânico que chama-se Derek Jarman. Derek Jarman foi ficando cego por causa de uma corioretinite pelo HIV, então ele ficou muito bravo com a ideia do perder a visão. Então ele foi mudando a arte dele conforme ele ia perdendo a acuidade, capacidade de campo visual. Então ele começou a pintar com as mãos, não é? Ele começou, aqui ele já está quase cego, não é? Ele começou a pintar quadros enormes, ele subia na escadinha, usava camadas grossas de tinta, usava os dedos, no quadro você vê os sinais do fazer, como bom modernista, né, estruturado, você vê os sinais do fazer. Quando você olha esses quadros lá
em Londres, você tem que olhar o quadro, é uma camada de tinta, parece uma escultura, de tanta tinta que ele põe lá. Não é? Então ele começou a mudar um pouquinho, e ele é muito bem-humorado, apesar de muito raivoso em relação a estar ficando cego, ele é muito bem-humorado. Né? Então ele tem o quadro da toxoplasmose, o quadro da tuberculose, o quadro da vertigem, o quadro do escotoma, cada quadro dele tem um nome de uma das experiências que ele teve, dá para dar uma aula de propedêutica, né, com os quadros dele. Esse aqui é um dos quadros mais famosos dele, né, que vocês estão vendo que está escrito aqui, ó, infection, né, infecção, que ele inscreve na grossura do quadro. Ele usa esse vermelho porque é a cor que ele acabou vendo, enxergando. Então ele usa muito as cores primárias, né? Ele antes disso era bege no cinza, o cinza no pastel, pastel na Praia da Escócia. Ele era chato, né? E aqui agora ele pegou esses vermelhos do Goya, né? Ele pegou o vermelho espanhol, assim, né? E bum, começou a pintar, né, com a mão, com pinceladas. Olha os sinais do fazer todo aqui, essas bolinhas branquinhas aqui, e inscreveu no quadro infecção. Como quiser, né? Assim, são manchinhas de monilho oral na boca, são linfócitos no hemograma, são exantema maculopapular, como você quiser, né? Significar o quadro, né? Mas a ideia da infecção, da doença, é uma ideia quase infantil, né? Quase uma coisa exantemática, quase uma coisa de bolinha, né? Quase um padrão exantemático, enantemático, você escolhe aí o que você quiser, né? Mas é uma representação simplificada do ponto de vista de elementos, extremamente eloquente, né? Porque se você for olhar, né, ela é muito eloquente. Então ele começou com esses quadros são enormes, tem que subir na escadinha para você ver o quadro. Olha o outro bacana que ele fez. Todo mundo detesta esse quadro, é agressivo, é horrível, né? O que ele fez nesse quadro? Ele usou as cores primárias azul, verde e azul, amarelo e vermelho e misturou todas elas. Então tem umas horas aqui que a tinta mistura, ou que ele passa a tinta embaixo, depois tira a tinta de cima, não espera secar. Então veja que nos sinais do fazer aqui, que são dedadas, coisas inscritas aqui, ele mostra um certo caos, né? Ele mostra uma certa... não fica bonito, no sentido que a gente acha que é bonito, ou seja, sei lá, vou pôr isso na minha sala, não vou, né? Mas é um quadro que fala de AIDS, claro, mas fala de vingança, revenge, fala de sangue, fala de spread the plague, ó, chamais de praga, peste, não é? Então é um quadro todo raivoso, se você for imaginar, não é? Explosivo nas cores primárias, quase fovista, né? Nesse aspecto, mas completamente agressivo, né? Se você for olhar umas zonas de interesse, você for olhar a cor aqui, você nem olha a palavra, não é? Então, que bonito, né? Tem uma palavra escrita, né? Tem uma cor escrita aqui, você, né? Fica decodificando, né? Um azul profundo aqui, né? Um amarelo que está escondido aqui, um vermelho que aparece manchado aqui, né? Se você for olhar, é um quadro bem interessante, raivoso, não é legal para ele lidar com estar ficando cego. Olha o outro, que ele deixa isso bem mais explícito, né? Então, ele pega um mundinho dourado, né? Pega sua mão, né? E outros instrumentos, né? E mancha de preto aqui, ainda escreve, com outros instrumentos também, fuck me blind. Não é? Tem uma certa ironia, mas assim, fuck me blind, porque ele está ficando cego, né? Então, tem uma certa ironia, um certo erotismo, uma certa raiva, um certo discurso, não é, complicado aqui, mas tem essa ideia aqui. Você vai falar, odiei, não quero esse quadro, não quero, odiei, detestei, não quero ele na minha sala. Não, queridão, você não tem dinheiro para pôr ele na sua sala, ele está no museu, né? Então, não dá para você ter um Derek Jarman na sua sala a princípio. E ele fez esse negócio aqui, que você fala, não gostei, mas a ideia é de uma narrativa imersiva. A ideia presta atenção, isso aqui é o escotoma que ele vê. Cada vez que ele olha na janela, ele vê isso, ele vê um preto feio. Cada vez que ele olha para a televisão, ele vê isso. Cada vez que ele olha para o rosto da pessoa amada, ele vê isso. Cada vez que ele olha para o jornal, ele vê isso.
não é? Então, ele está dizendo assim, olha, você quer saber o que é estar cego, você quer saber o que é ter um escotoma, você quer saber o que é ter uma corioretinite, você quer saber o que é ter esta doença? Não é? Não dá para você saber se você não ficar um pouquinho nauseado. É isso que ele está dizendo para a gente. A forma que eu tenho de fazer você experimentar a minha experiência é que você se nauseie um pouquinho, não é bonito, não é legal. É isso mesmo que ele quer. Tem uma certa náusea. Tem que haver uma certa náusea. Isso é uma narrativa dita imersiva. Você quer saber como é que é? Não pasteuriza. Né? É assim, você tem que sofrer um pouquinho, você espectador. Né? Então, aqui tem um lance bacana, né, do autor imergir a narrativa. Fala, se você quer saber o que é, você tem que ficar um pouquinho bravo, você tem que ficar um pouquinho nauseado, você tem que ficar um pouquinho irritado, né? Porque esse é um jeito de eu transmitir um conhecimento, que para cada um vai ser de um jeito, né? Portanto, para cada um vai ser mais ou menos experiencial, vicariante, mas vai ser, né, um conhecimento qualquer. Né? Esse cara é muito bom, eu gosto dele pra caramba. Ele é um cineasta também muito bom. Vão assistir algum filme dele, ou alugam um filme dele para assistir, ou compram um filme dele para assistir. É fácil, tem bastante aqui no Brasil. Mas assiste sozinho, não leva namorada, não, porque eles vão achar chato. É um filme de arte, é um filme bonito, um filme bacana. É um filme para você assistir com quem aprecia. Não leva namorado, não vai dar certo. Olha isso aqui que ele faz. Né? Esse quadro também é bom. Esse quadro dava uma aula inteira, né? Precisava ficar outra aula. Ah, não entendi nada, não gostei desse quadro. Não, então vamos ver como ele escolheu contar. Ele escolheu contar em duas camadas de significado. A camada de baixo são fotografias do fundo de olho, ou seja, da corioretinite dele, que ele pega e cola sobre o quadro de modo cartesiano, quadradinho, organizado. Não é? Então, existe eixo, ordenada, abscissa, ordem. Veja que repetir a imagem violenta tira a violência da imagem. Por isso que a gente assiste filme do Tarantino. Depois da terceira artéria cortada, jorrando sangue, você começa a gostar de ver, né, as artérias jorrando sangue. Né? Então, essa ideia de repetir a imagem violenta para esvaziar da imagem é muito da raça humana, e quem fez isso antes dele foi o Andy Warhol, né? Então não tem novidade nenhuma, né, artística nisso daqui. Mas existe então uma imagem violenta porque de doença, porque doente, né, que é repetida 1000 vezes como se fosse importante esvaziá-la, mas ao mesmo tempo ela é organizada cartesianamente num sistema de ordenadas e abscissas. Sobre isso, ele asperge a tinta amarela com o pincel. Grande coisa, o Pollock já fez isso antes, muita gente já fez isso antes. Mas ele asperge o amarelo, não é? Randomicamente, caoticamente. Ó, você está vendo que a parte de trás do quadro diz ordem, a parte de fora, de cima do quadro diz caos. Essa é a doença para ele, é perder a ordem. Né? Adoecer é perder o controle, para esse eu poético, é perder o controle. Né? Ele não pode mais, né? Não pode tudo, ele perdeu. Né? É o caos sobre a ordem, essa é a doença verdadeira. Não é? Essa experimentação da doença desse indivíduo, de modo geral, raivoso, com a ideia de estar doente. Olha que bárbaro esse quadro aí. Esse aí, ele pensou nesse quadro quando ele estava internado. Numa das internações dele, para tratar da corioretinite, ele internava muito. Né? Então, ele produziu muita coisa. Inclusive, ele produziu um filme maravilhoso chamado Blue, que relata a experiência dele com essas internações. E aí ele pinta esse quadro aí, que também é maravilhoso. O que ele fez? Olha, ele pegou uma tela e grudou os equipos de soro. A enfermeira ia lá, dava soro para ele, tirava o soro e ia jogar fora. Ele falou, não, dá aqui para mim. Né? Ela pegou os equipos de soro e grudou na tela. Ou seja, uma coisa prosaica, a equipe de soro, foi alçada à condição de arte só porque alguém grudou na tela. Não é? Então, objeto prosaico virou poesia, só porque alguém fez uma operação com esse objeto, modernismo puro. Já fizeram isso antes, objeto Rouvet, Duchamp, Picasso fazia isso. Né? Então, também tem grandes novidades aqui, mas olha que coisa, né?
Alguém que está doente, tentando fazer um sentido da doença, pega uma coisa prosaica do seu tratamento e transforma em sentido, em arte. Não é? E dá um outro sentido, transforma em poesia, de alguma maneira. E aqui ele faz o momento inverso, o caminho inverso. Ele pega alguma coisa dita poética, não é? Que é a quintessência da dúvida essencialista hamletiana, ser ou não ser, eis a questão, e transforma numa dúvida diagnóstica básica, é tuberculose ou não? Não é? Você está vendo que aqui ele diz para a gente assim, olha, da prosa à poesia ou da poesia à prosa, é isso que faz sentido da existência humana, no meu caso, de estar doente. Né? A raça humana faz isso, a gente transcende. A gente procura sentido, a gente procura significado, a gente sai do prosaico para entrar no poético e vice-versa, porque é assim que a gente faz. Ele é bem platônico, viu? Né? Ele é bem o mundo das ideias. Né? Então, ele é bem platônico de fazer isso para a gente aqui. Né? Então, aqui ele conta para a gente, através dos sinais do fazer, aqui, qual é a ideia dele, né? de como a raça humana sobrevive, não, a uma notícia, a uma experiência de uma doença que terminará em morte. Não vamos complicar, não. Isso aqui é o raio-x, os campos pulmonares, o coração, a sombra cardíaca e o mediastino alargado, é TB, sim. Né? Tá certo? O mediastino está alargado aqui. Provavelmente, né, ele chegava lá, todo médico olhava o raio-x e falava, é TB, não é TB, TB, não é TB, TB, não é TB. Ele falou, é TB, sim, o mediastino está alargado. Isso aqui é o raio-x dele, que ele copiou. Não é? Ele é pictórico isso daí, é um raio-x, né, feito com uma colagem, mas com outro significado qualquer. Lembrando que o raio-x é aquilo que a gente usa para ver dentro, aquilo que a gente usa para perscrutar, aquilo que a gente usa para invadir a busca de significado. O raio-x é raio-x. Né? Passou alguma coisa ali que a gente não vê, mas que esclarece. Né? Olha que lindo esse quadro, um dos meus preferidos. Só não é melhor do que esse. Né? Esse aqui é mais legal ainda, esse quadro. Ele pega do mesmo jeito, põe um quadro, pinta de preto, põe uma imagenzinha, põe uma moldura aqui, gruda a moldura, sai um pouquinho dali, sai um pouquinho de cá, muito bem, que bonito, né? E ele escreve espelho quebrado, não tem espelho nenhum aqui, mas ele faz essa ideia pictórica aqui de que o espelho está quebrado de lado a lado, espelho quebrado de lado a lado, The Lady of Shalott. Né? Então, se for lá no romantismo inglês, tinha a Lady de Shalott, que ficava no alto da torre, olhando nada, lá em Camelot, e ela tinha uma maldição. Não é? Essa maldição, ela tinha que tecer e bordar as histórias do mundo, sendo que ela não podia olhar para o mundo, ela tinha que olhar para o espelho, e o espelho refletia o mundo. Ela era proibida de olhar o mundo. Então, ela olhava para o espelho e tecia as histórias de Camelot na esteira. Até que um dia passou, Sir Lancelot, lindo, bonito, garboso, com uma pena na cabeça, ela falou, não aguento, olhou para ele. A hora que ela olha para ele, o espelho se quebra de lado a lado, e a maldição dela acontece. Né? É platônico, não pode sair da caverna e olhar o mundo. Saiu da caverna e olhar o mundo, isso é ruim. É bom, maravilhoso, é ótimo, mas condena você de alguma maneira, por ter visto a luz, né? Por deixar de ver as imagens, as sombras projetadas na parede. Então, aqui tem uma ideia, com esse espelho quebrado de lado a lado, do tipo, olhei, vi a luz, saí, deixei de ver as imagens projetadas da realidade e vi alguma coisa que é mais real. Não é? Vi o mundo das ideias, vi a verdade, vi o belo, para Platão, né? O belo é esse, o real mundo das ideias. Enfim, alguma coisa aqui que diz entendi, epifânico, entendi, vi. E aqui ele escreve, né? A sombra adquire substância. Né? The shadow takes on substance. Então, a sombra adquire substância. Como se ele dissesse para a gente assim, olha, a sombra ficou tangível. Entendo o desconhecido, entendo o escuro, entendo. Lembra que ele está ficando cego, né? Ele está deixando de ver. Não é?
Então, a sombra, a escuridão, o escotoma, a falta de campo visual, a sombra fica tangível, ela adquire substância, ela coagula-se, ela não é mais uma ausência, né? A sombra é uma presença, tem sentido, né? Ela ocupa de alguma maneira, ela tem sentido, ela faz algum sentido, e ao perceber isso, o espelho se quebra de lado a lado, né? Ele fez um filme, eu vou encerrar. Ele fez um filme em que ele coloca, sobre o ficar cego, maravilhoso, já falei, chama Blue, vai assistir, mas já falei, não leva namorado, né? Vai assistir esse filme, em que ele se pergunta, a questão do filme é, se eu perder metade da minha visão, se eu perder metade da minha vista, terei perdido metade da minha visão? É isso que ele se pergunta no filme. Ao perder o meu olho, né, ao perder a minha vista, terei perdido a minha visão? Né? Ele gasta um filme inteiro para dizer, não, agora eu vejo melhor. Limpos, cleansed, ele usa, limpos os portões da percepção, ou seja, o sentido da visão, agora eu entendo. Né? O que ele entende, vocês vão assistir o filme para me contar depois. Né? Não vou dizer o que ele entende, mas ele entende. Ou seja, a sombra adquire substância. Isso é epifânico. Né? Assim, é um conhecimento não científico, singular, epifânico. Então, você tem que olhar esse quadro lá no museu, porque aqui é só uma fotografia dele. Né? Você tem que olhar esse quadro no museu e falar assim, entendi. Né? Claro que o que você entendeu é um pouquinho diferente do que eu entendi, que é muito diferente do que o outro entendeu, né? Mas entendi. Encerrei. Vamos acender as luzes? Estou à disposição. Vocês gostaram de alguma dessas imagens?